Olá, eu sou a Regina Pique, eu vou explicar um pouco sobre como utilizar as matrizes lógicas. Então, peguei as fichas da caixa 1 e vou começar a mostrar. Então, eu entrego as fichas para a criança e peço para que ela arrume as fichas no tabuleiro. Entrego para ela começar a fazer essa arrumação. A criança geralmente começa a fazer de forma bem aleatória. Então, vai pegando as fichas e vai dispondo no tabuleiro. Eu aguardo ela fazer a disposição. Geralmente eles me dizem que essas fichas aqui, essas sobraram. Então eu combino que essas fichas também precisam ser colocadas no tabuleiro. E que o tabuleiro é toda essa área preta também. Digo para as crianças, para elas me mostrarem o que elas têm aqui. Então o que elas têm ursos e também tem as manchas. E eu peço para elas, então, quem sabe se você fizesse de um jeito que os ursos ficassem próximos e que as manchas ficassem próximas umas das outras. Então tem criança que já fez a seguinte disposição. Começou a organizar por quadrante. Colocou assim, verdes nesse ponto. Aqui as rosas e as cinzas aqui. Então, daquele primeiro desenho para esse agora, a gente verifica que a criança já utilizou uma estratégia mais avançada de agrupar cores. Então, agrupou cada cor em cada quadrante. Então, eu nunca digo para ela que essa forma que ela fez está errada, eu só combino com ela. Então, vamos pensar assim, se você arrumasse os ursos de um outro jeito, diferente desse jeito que você fez. Então, já teve uma criança que fez a seguinte arrumação. Começou a fazer por fileira. Então, ela colocou aqui. Aí, veio aqui. Vim aqui e vou subir. Começou a subir. Aí, terminou os rosas. Inicia com os azuis. E daí vai completando com os cinzas. Então, é uma estratégia que a criança está utilizando para fazer a montagem do jogo. Daí eu converso com ela, então, que outra forma que você poderia organizar, diferente dessa que você fez? Que o meu intuito é que ela faça esse tipo de organização aqui, que ela chegue nesse processo. Quando ela chega nesse processo, tem criança que já coloca essas fichas, já posiciona certo aqui, e tem criança que não posiciona. Então eu converso com elas. E essas que você tem na mão, aonde que você acha que elas podem encaixar? E geralmente a criança automaticamente, às vezes eles fazem assim, coloco aqui, daí esse aqui e esse aqui, por exemplo. Daí eu vou conversando com ela no intuito de induzir que ela faça dessa forma aqui. Quando ela faz isso aqui, eu começo a explicar para ela. Então, que essas fichas aqui a gente chama de marginais ou mandonas. Por quê? Porque elas estão mandando. Então, ela está aqui, está mandando todo mundo que vem embaixo dela ser verde, todo mundo que vem embaixo rosa, todo mundo azul e todo mundo cinza. A criança podia ter feito essa organização aqui também, ter composto a matriz de tal forma que ficasse, ao invés de cima, do lado esquerdo, que daí seria essa arrumação. Que tanto faz, na verdade, em cima ou se ela tivesse feito aqui. Geralmente a gente trabalha de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é o sentido da escrita. Então, uma vez que a criança fez isso aqui, eu combino com ela que eu vou começar a fazer algumas bagunças. Então, mudo os marginais de lugar.
por exemplo, né? E combino com ela que eu vou tirar um para ser o ajudante. E daí falo com ela, bom, como que a gente sabe essa daqui, ela tá mandando todas daqui serem de que cor? Azul. Opa, isso aqui eu não fiz alteração. Todas daqui serem verde, todas daqui serem cinza, todas daqui serem rosa. E a gente vai começar a reorganizar a matriz sempre pelo espaço vago. Então tá lá espaço vago, eu vou por azul, agora eu puxo uma cinza, puxo uma rosa, verde, azul. E geralmente a criança faz esse processo que eu tô falando. Verbalmente ela vai falando para que isso auxilie ela a utilizar as matrizes, a descobrir qual é que precisa vir no espaço vazio. Às vezes quando a gente olha a montagem parece simples, quando a gente vai fazer, a gente verifica que não é tão simples assim. Dela pega a ajudante e coloca aqui. Depois que ela arruma assim, a gente começa ainda trabalhando a matriz nesse sentido, começa a fazer algumas alterações. Por exemplo, vou fazer uma mudança de volta aqui. Primeiro altero aqui e daí depois faço, por exemplo, colocando aqui. Tiro o ajudante e novamente a criança começa a fazer todo o processo de mudança das fichas. Cinza, azul, rosa. Depois que a gente trabalha bastante com a criança e a gente mesmo utiliza, a gente vai ficando rápido, mas nas primeiras vezes que a gente monta, não é tão rápido assim quanto parece. Aí pego de novamente o ajudante, está completo. Levo essas fichas para o lado de cá, faço uma nova alteração aqui e posso trabalhar com a criança de que essa fica aqui, esse vem para cá, essa fica aqui e esse vem para cá. Então, novamente, tiro o ajudante e a criança faz toda essa reorganização. Uma possibilidade também, depois que a gente intercalou as marginais, é fazer na parte de cima. Então, vamos pensar que a gente pegou e colocou todas as marginais aqui em cima. Tira uma ajudante e a criança começa a fazer a reorganização. Às vezes acontece isso que eu estava quase fazendo aqui, da criança pegar essa ficha aqui e colocar para cá. Dependendo da situação, eu não considero isso um erro e eu não faço a intervenção, apesar de que essa ficha já está posicionada no lugar certo, não precisaria mexê-la. Levo a cinza. No caso aqui, ó, a rosa que eu preciso, ela tá aqui como ajudante. Então, ou eu pego ela e coloco aqui, tiro uma outra para ser ajudante e continuo jogando. Ou eu coloco uma outra ficha que está fora do lugar aqui, por exemplo, e continuo a jogar o jogo. Pode ser de um jeito ou do outro, como vocês entenderem que é melhor. Então, algumas coisas que podem ser feitas. Da mesma forma que a gente trabalhou duas marginais em cima, duas embaixo, quando estava trabalhando na esquerda e na direita, a gente pode fazer aqui, intercalado também a mesma coisa. Às vezes eu faço com a criança de pedir para que ela feche o olho e daí eu vou fazer uma alteração de duas fichas. Então ela fecha o olho e eu faço essa troca. Peço para ela abrir o olho e descobrir onde que está a troca. Ela vai e faz a arrumação. Então essas são algumas possibilidades de trabalhar com a caixa número 1 e não. Também pode ser utilizada com as demais caixas, essas mesmas estratégias. Espero que gostem. Um abraço, até!